Uma das maiores ferramentas que o jiu-jitsu me deu foi o controle emocional. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Hoje, inclusive, o mundo, uma das maiores doenças são as questões emocionais. São doenças que afetam o emocional do ser humano, talvez muito pela aceleração da vida, né? As tecnologias, enfim. A gente fica muito ligado, hoje principalmente no celular. Isso mexe muito com a questão emocional. Nos tira um pouco da realidade, nos tira agora um pouco do agora e viver o presente, viver exatamente o que a gente está, com uma presença 100% é muito importante, principalmente para nossa cabeça. Então o jiu-jitsu, como arte marcial, ele te leva para esse estado presente. Durante o treinamento, é uma das coisas que eu peço, ensino aqui, é durante o treinamento, mesmo quando a gente não está no rola, ou seja, no sparring, quando a gente está realmente ali no exercício da luta, quando a gente está prestando atenção na aula ou fazendo um tipo de aquecimento, a gente trazer o estado de presença, a atenção plena para o que a gente está fazendo. Então, o que a gente treina aqui dentro, a gente leva lá para fora, e o jiu-jitsu, numa questão marcial, num estado de luta, ele começa a treinar teu cérebro a resolver problemas o tempo inteiro, né? E essa questão, de novo, te traz para a presença. A atenção plena, ela trabalha a questão de você saber lidar com medo, lidar com a pressão e lidar com situações muito angustiantes, muitas vezes inclusive de frustrações, porque às vezes a gente consegue chegar em um ponto muito satisfatório, um ponto que às vezes a gente acha que a gente vai finalizar o adversário, de repente a gente perde tudo. Então lidar com essa aceitação, saber lidar com a perda, saber lidar com o seu próprio corpo físico, né, durante toda essa jornada de treinamento, isso também vai, de alguma forma, ensinando a sua mente a se aceitar e trazer uma calma, porque a gente vai com o tempo entendendo que a calma, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, é a solução. Então, o jiu-jitsu, com o tempo, com a maturidade de dojo, eu fui entendendo que quanto mais calmo a gente trabalha, quanto mais calmo eu trago o meu estado físico, emocional e espiritual, mas eu consigo resolver não só uma questão marcial na hora da luta, mas questões de vida. O jiu-jitsu ele vai te treinando com o tempo, você ter essa mente mais calma, a gente se conhecer melhor, se aceitar melhor e lidar com todos os desafios, de novo, não só aqui dentro do dojo, mas na vida como um todo. Para quem não me conhece, meu nome é André Bintang, sou faixa preta 5º grau, ou seja, mais de 30 anos como lutador e mais de 20 anos como faixa preta. E meu dojo fica situado na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Joá. Quem quiser me conhecer melhor, quem quiser fazer uma aula comigo presencial, me conecta aí no Instagram. Meu Instagram é André Bintang e venha conhecer aqui nosso espaço. Mestre, teve algum momento ao longo da sua jornada no jiu-jitsu que você sentiu muita dificuldade para controlar o emocional? Bom, na vida eu tive vários momentos difíceis, a maioria das pessoas tem, né? A vida é feita de desafios e certamente o jiu-jitsu me ajudou muito. Eu vou lembrar aqui de em paralelo a essa minha jornada marcial, essa minha formação marcial, eu fui empreendedor também, eu tive um negócio, vendi para um grande grupo dentro do ambiente, né, da minha marca, na verdade, era uma marca no mercado de moda. Quando eu vendi, o que parecia ser muito bom virou um pesadelo, né? Eu tive que lidar com coisas que eu ainda não dominava, eu fui muito pressionado, eu tive que assumir responsabilidades de demissões de um grupo que estava comigo acreditando, enfim, eu tive que tomar muitas decisões contrárias ao que realmente eu acreditava. Então isso foi muito doloroso para mim e lidar com todo esse desafio, eu tive que ter muito controle emocional. E quando a gente fala de controle emocional, não é só ficar tranquilo o tempo inteiro, mas já ter as atitudes certas nos momentos certos. Então eu acho que esse processo e trazer todo esse aprendizado do jiu-jitsu como ferramenta de desenvolvimento humano, eu passei por ele, foi difícil, mas certamente o jiu-jitsu me ajudou muito. Já teve algum momento durante a sua vida, né, você como faixa preta, que teve que enfrentar alguma situação de briga, confusão, ou onde você sentiu que quase perdeu o controle? Já tiveram alguns momentos, né? Eu passei por uma geração do jiu-jitsu bastante desafiadora também. O jiu-jitsu ele foi crescendo, principalmente no Rio de Janeiro, de uma maneira um pouquinho desorganizada. Então começaram a surgir quase um ambiente ali de gangues, né?
então tinha muita briga e a gente passava por situações que às vezes chegavam até a gente de fato. Então eu vivenciei esse momento e principalmente durante esse momento, eu acho que era um momento até de amadurecimento meu interno, eu tive que lidar com situações de briga. Novamente, o jiu-jitsu, ele nos dá a confiança para a gente entender que o mais importante é a gente se defender. E com essa perspectiva da gente não querer atacar, né, da gente sempre querer neutralizar algum tipo de agressão, isso nos dá a confiança para que eu possa, em uma discussão, ou em uma situação de um temperamento um pouquinho mais quente, eu entender que naquele momento ali eu preciso trazer essa minha calma, né, respirar de uma forma para que eu não haja de uma maneira antecipada e inclusive gerando um problema maior. Nós como lutadores sabemos da responsabilidade que a gente tem perante inclusive a sociedade, né? Se a gente, por exemplo, entra num confronto com alguém que não luta, a gente já está numa vantagem que pode voltar contra a gente mesmo. Então é muito importante a gente ter, primeiro, esse conhecimento, segundo, o conhecimento técnico e terceiro, talvez não por ordem de prioridade, mas o nosso controle emocional. E eu entender que eu quero o tempo inteiro tentar evitar, eu quero evitar o confronto, né? E eu posso, inclusive, ser um apaziguador de alguma confusão. Obviamente, eu tenho que saber a responsabilidade que eu estou tendo em qualquer tipo de ação minha, mas é muito importante a gente saber lidar de uma forma muito certeira e precisa, principalmente no momento de crise. Por quê? Porque os nervos estão todos já flores, enfim, a gente sabe que quando a gente está nervoso, a gente toma atitudes, muitas vezes, que a gente não consegue raciocinar direito, porque a gente se arrepende depois. Então, quando a gente traz o emocional um pouquinho mais equilibrado, a gente consegue ter um pouquinho mais de precisão na hora da decisão. Isso é muito importante, principalmente com um caso de briga, de um tipo de agressão. Enfim, então, mais uma ferramenta que eu acho que durante o tempo eu fui aprendendo a lidar, fui amadurecendo, entendendo que a ferramenta, a arma que a gente tem, ela deve ser usada apenas em situações extremas. Eu vou falar de um relato aqui com um aluno meu, em que ele provou o quanto essa nossa arte marcial é eficiente, né, num caso real, principalmente do controle emocional. Ele estava com um problema com um vizinho, e esse vizinho, ele agrediu ele verbalmente. E não só isso, cuspiu nele. Ou seja, estava tentando o tempo inteiro tirar ele do sério. E ele provavelmente, talvez até uma pessoa que não tivesse essa capacidade de conseguir emocionalmente lidar com aquele momento, poderia partir para uma agressão talvez até precipitada, né? E por que eu falo isso? Porque esse caso todo, ele foi parar na delegacia. E como ele conseguiu conter, né, essa emoção, principalmente da raiva, e não agrediu, não fez nada, apenas pegou o seu celular e começou a filmar, né, o agressor dele em um estado muito nervoso. Fora isso, eles estavam dentro de um elevador e o elevador também tinha câmera, tá? Então tudo foi filmado. O agressor foi para a delegacia fazendo uma falsa denúncia, falando que quem tinha agredido, no caso era o meu aluno, e ele não tinha realmente feito nada, estava tudo gravado. E aí ele me ligou um pouco nervoso no dia, mas me agradecendo muito porque a gente fez uma aula particular em que eu abordei esse tema, o quanto era importante, mesmo numa situação, né, que a gente ia ser forçado a tomar uma atitude talvez precipitada, a gente se conter para ter ali uma calma, né, e ter uma precisão, principalmente na nossa ação, como agiríamos. E a gente sabe que o mais importante é a gente sempre tentar neutralizar a verbalização, a atitude, a nossa postura, ela conta muito mais às vezes do que a gente simplesmente partir para uma agressão física. O jiu-jitsu, eu acho que mais uma vez provou sua eficiência marcial, não só na questão física, porque não teve um embate físico, ele evitou isso, mas principalmente na questão emocional. Bom, se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, comenta aqui embaixo, defesa pessoal. Assista aqui embaixo, nesse link que está aqui embaixo, um vídeo que eu gravei sobre um ataque muito comum, uma agressão que acontece muito em briga de rua, que a gente chama de gravata de porteiro. E eu preparei um vídeo especial aí para vocês, tá aqui no link abaixo. Os